todos! Está no ar o programa Fórum Legal. Hoje vamos falar sobre os direitos e deveres que o trabalhador e a empresa devem observar na hora de assinar um contrato de trabalho. Confira aqui no programa Fórum Legal. E para falar sobre este assunto, doutora Ana Cristina Sabino, que é responsável pelo setor de ações trabalhistas do Sintoresp, Sindicato dos Empregados na Hotelaria e Gastronomia. Olá, doutora Ana. Seja bem-vinda ao programa Fórum Legal. Obrigada. Doutora Ana, o que o trabalhador e a empresa devem observar na hora de assinar o contrato de trabalho? Tá. No primeiro momento, o empregado ele deve levar a carteira à empresa e a empresa possui o prazo de 48 horas para estar efetuando esse registro, tá? E a carteira deve ser anotada a data de admissão, a remuneração, qualquer condição especial que tiver o contrato, né? Deve ser anotado também, deve ser também observada a jornada de trabalho, né? Intervalo, que vai haver o contrato de trabalho. Doutora Ana, como fica a questão quando o trabalhador saiu de uma empresa, continua recebendo seguro-desemprego e é contratado nessa outra empresa? Ele deve imediatamente entregar a carteira nesse novo emprego, para que imediatamente seja suspenso o pagamento do benefício do seguro-desemprego. Isso por quê? Porque senão ele corre o risco de estar respondendo por crime e a empresa, em consequência, também por não estar efetuando o registro do empregado. Certo. E no caso, no que diz respeito à jornada de trabalho, qual é a jornada de trabalho? A duração normal de trabalho seria de 8 horas, né, e 44 horas semanais. E quando uma jornada é de 8 horas, quanto de intervalo esse trabalhador tem? O mínimo de 1 hora, podendo exceder até 2 horas. E numa jornada de 6 horas? De 6 horas, 15 minutos. 15 minutos. Isso. E no que diz respeito à refeição em si? Vale refeição, refeição no local de trabalho, como funciona? Então, na nossa convenção coletiva, está previsto que nas empresas que não existem a condição de fornecer uma refeição digna, a empresa tem que conceder o ticket refeição, que atualmente é R$ 9,21. Porque muitas vezes na categoria do Sintoresp, gastronomia e hotelaria, vamos falar da gastronomia, tem as lanchonetes, sim, pizzarias. Então, esses locais, os trabalhadores não podem comer todos os dias uma pizza. Lanche, Sim, pizza, porque é totalmente, não é saudável. Isso. E aí essas empresas, então... Elas seriam obrigadas a fornecer, então, o ticket. E no caso do Vale Transporte, como funciona na hora da contratação? O empregado teria que estar fornecendo ao empregador, né, o itinerário, né, da residência até o local do trabalho, para que fosse concedido o benefício do Vale Transporte. E se houver mudança de residência, deverá ser comunicado posteriormente. E na questão do salário-família? Porque muitas vezes o trabalhador não sabe como proceder e lá na frente podem surgir problemas com relação ao salário-família. Como funciona? Então, é importante também o empregado, no momento da admissão, também estar levando a certidão de nascimento dos filhos ao empregador para que já seja efetuado o pagamento desse salário-família. E ele deve, então, levar quais os documentos? A certidão de nascimento dos filhos. Certidão. E no caso, por exemplo, que nós falamos dessa questão da jornada de trabalho. Muitas vezes os trabalhadores da categoria acabam trabalhando sábado, domingo, feriado. Como funciona essa questão?
Então, tem que haver uma folga compensatória ou ser remunerado de forma 100%. Então, esses são os direitos e deveres básicos que devem ser observados. Isto. E no que tange à convenção coletiva de trabalho? Porque sabemos assim, existe a legislação trabalhista. Sim. E a convenção coletiva de trabalho, que é o acordo entre o sindicato dos empregados e o sindicato patronal. A convenção coletiva ela faz lei entre as partes. O que deve ser observado? Então, é importante que tanto o empregador como o trabalhador, ele saiba dos direitos que estão previstos na convenção coletiva. Doutora Ana, existe a legislação trabalhista que está prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, que é a CLT. Existe também a convenção coletiva, que é feita entre o sindicato dos empregados e o sindicato patronal. No caso, ela faz lei entre as partes. O que ela estabelece? Estabelece benefícios. Quais são esses benefícios? Então, um dos benefícios previstos na nossa convenção é a manutenção do uniforme, que no caso das empresas que não concederem a lavagem do uniforme, ficam obrigadas a efetuarem o pagamento de R$ 24,00. E no caso, as empresas fornecem esses uniformes e quando o trabalhador é dispensado, ele tem que devolver os uniformes? Isso, teriam que estar devolvendo. Doutora Ana, vamos para um breve intervalo e voltamos a falar sobre convenção coletiva? Sim. Pode ser? Pode. Não saiam daí, a gente volta já já.